Irmãos, na igreja, o culto é um conjunto de coisas. Um culto é um conjunto de coisas. O culto é chegar, meditar, cumprimentar os irmãos, tudo faz parte do culto, tá? Aí há o momento da adoração, que é o momento do louvor. E a adoração é tudo, né? O louvor é adoração, você ajoelha para fazer uma oração, está adorando. Então o culto acaba sendo um conjunto de coisas. Agora, a coisa mais importante no culto, junto com a oração, é a abertura da palavra de Deus. Então a gente vai agora abrir a palavra de Deus em nome de Jesus, tá? Nós falamos ontem que o tema de hoje, irmão, seria priorizando as prioridades. Viu? Essa irmã que deu o testemunho aqui, Zildete, ela é do distrito onde eu fui pastor, lá no sul da Bahia. Fica entre o sul e o sudoeste. Realmente é uma mulher de fé, viu? A irmã Zildete, o que ela falou aí é o que ela vive. Fui pastor dela no ano 2006, 14 anos atrás, né? De lá, fiquei mais um ano na Bahia, no outro distrito, e aí logo vim para o Ceará, para Iguatu, depois para o Bom Sucesso, como eu falei para os irmãos essa semana, depois para o Ellery, para o Antônio Bezerra, Jockey Clube, foram os distritos que eu fui pastor aqui. Queridos, essa noite nosso tema é priorizando as prioridades. Eu falei para os irmãos ontem que nós temos, irmãos, muitas coisas para fazer nessa vida. Nós temos muitas coisas, mas são muitas, tá? E dessas muitas, nós temos que, querendo ou não, irmãos, a gente tem que priorizar. Porque senão não dá para a gente fazer tudo. Tem hora que não dá para você fazer tudo. Você faz uma lista de coisas e nessa lista você tem que ir priorizando. Então naquele dia, você nota que não vai dar para fazer tudo, você vai ter que cortar algumas coisas. Então você tem que colocar ali para você alcançar, como no seu dia, as metas, né? E essas metas a gente tem que ver quais são as prioridades. Eu quero conduzir os irmãos e convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Um homem de fé, um homem de paciência, né? Um homem de esperança, um homem que confiava em Deus, Jó. Nós vamos ler aí os versos 1, 2 e 3 e fazer referência a outros versos depois, posteriormente, tá bom? Jó capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Jó capítulo 1, verso 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Verso 3, né? Terminou aqui o 3, né? Não é isso? 2, o número sumiu aqui da minha Bíblia. É isso mesmo. É até o verso 3 que eu falei, né? Que a gente ia ler, é isso mesmo. Queridos, vejam só. Esse homem chamado Jó, muito conhecido, a sua história por causa daquela lepra, daquela doença, fez que ele ficasse mais conhecido ainda. E esse homem passou umas tribulações na vida, viu, irmã Marcela, que eu acho que a senhora nem eu nunca passamos. A gente conta as histórias, né? A irmã Zildete também passou um momento de tribulação. Mas, irmãos, pense um homem que sofreu, foi esse aqui. Por isso que ele foi chamado o homem da paciência. Então, irmãos, agora, se você olhar bem, quem foi Jó? Um homem normal, nascido também de mulher como a gente. Tem hora que a gente olha assim, irmãos, para Jó, será que Jó era o quê? Era um super-homem?
a gente pode pensar que ele era um super-homem, para sofrer tudo que ele, passar tudo pelo que ele passou. Então, irmãos, deixar bem claro para todos nós, Jó é como qualquer um de nós aqui. Jó foi como qualquer um de nós. Ele não tinha, irmãos, nenhuma vantagem na sua formação. Veio da mesma origem, do barro. Ele veio do barro. Adão foi feito do barro, depois dele Eva. Aí vieram agora, né, procriando filhos, e chegou até nós, mas passou por Jó. E Jó, Davi, Sansão, Abraão, Elias, Eliseu, Salomão, Isaías, Jeremias, nenhum desses homens, irmãos, nenhum deles teve uma formação diferente da nossa, não. A mesma origem, tá bom? Isso implica, irmãos, que suas vitórias, ou as vitórias que Jó teve, podem ser também nossas vitórias. As dores que ele passou, nós também podemos viver suas dores. Eu contei um pouquinho da história do meu filho ontem, irmãos. Eu olhava para mim assim, eu nunca olhei para Deus, falei: Deus, eu sou um pastor, pregador do evangelho. Deus ia dizer: e aí? E assim, Senhor, por que meu filho está sofrendo? Qual o problema? Por isso que eu nunca reclamei com Deus, irmãos, porque meu filho nasceu com um problema muito sério de saúde. Era para estar morto, mas está vivo. Mas eu nunca falei com Deus. Por que, Deus? Nunca. Eu ia falar com Deus o quê? Deus, porque meu filho adoeceu, que eu sou pastor, eu sou melhor que vocês, irmãos? Se a doença chega na sua casa, por que não pode chegar na minha? Eu sou melhor que vocês? Então, irmão, Jó, ele não tinha nada nele especial, na formação de nada. Agora, você pode dizer assim, Satanás falou, com Deus, Satanás foi conversando com Deus, disse assim, Jó só não lhe abandona, só não despreza esse negócio de ser de Deus, porque ele é muito rico. Lembra dessa conversa, né? Deus olhou, vai lá e tira tudo que ele tem. Vai lá. Você está permitido, tira tudo que ele tem. Aí os irmãos sabem como é que foi, até os filhos. Um dia eu estava lá comemorando, eles eram muito família, não era só um dia na semana, todo dia que eles podiam se encontrar, estavam ali almoçando, jantando junto. A casa caiu, matou todo mundo. Todos os 10 filhos de Jó, eram 7 homens e 3 mulheres. Matou todos. Aí daqui a pouco está lá Jó, chega um secretário, dá os seus empregados lá, os seus servos, né? Ô Jó, a gente estava ali, os camelos morreram tudo, de uma vez. Aí quando Jó estava ali, meu Deus do céu, os camelos, tudo de uma vez. Quando Jó estava lá, chegava um outro correndo, Jó, ele dizia assim, não, já sei, os camelos morreram todos. Não. As 500 juntas de bois, que eram 1000, né? Uma junta, 2. Então, Jó dizia, e foi. Aí vinha outro correndo, Jó, não, já sei. Morreram os camelos, as 500 juntas de bois. Não é só isso não. As ovelhas, Jó, 7.000 cabeças de ovelha que você tinha, foi tudo, acabou. Quando Jó estava ali, daqui eu vinha outro correndo, Jó, já sei. Morreram as ovelhas, os camelos, os bois. Não, Jó, já é outra notícia. Seus meninos estavam lá numa casa, a casa caiu, matou todo mundo. Entende, irmãos, como é que foi a vida de Jó? Por fim, pegou uma lepra, lembra? A mulher chegou e falou assim, ei, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre logo? Como é que Jó falou com ela? Você fala como uma tola, uma boba, uma besta, né? Uma louca, né? Uma louca. Queridos, Jó não era melhor do que nós. E Jó sofreu aquilo que eu e você podemos sofrer. Nós não estamos livres. Certo, irmãos? Não estamos livres. Queridos, nós temos aqui 3 lições para a gente refletir sobre a vida de Jó. Nós temos 3 pontos aqui. E nesses 3 pontos, irmãos, a gente falar, olha, 3 coisas. Jó foi rico espiritual. Jó foi rico familiarmente falando, e Jó foi rico materialmente falando.
Irmãos, quando a Bíblia diz assim, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro. Sabe o que é isso, irmãos? Este homem era honesto. Este homem era reto. Sabe o que é isso? Foi aquilo que um dia disseram. Não sei se foi Rui Barbosa, disse que chegaria um tempo em que o homem teria vergonha de ser correto. Eu acho que foi Rui Barbosa, o baiano, lá da minha terra. Ele diz: chegará o dia em que o homem terá vergonha de ser honesto. Não está mais vivo Rui Barbosa. Se tivesse vivo, o que ele iria dizer para nós? A minha palavra se cumpriu. A minha palavra se cumpriu. Porque, irmãos, hoje, quando uma pessoa é honesta, a televisão mostra. Ó, achou ali 7 mil reais dentro de uma caixa, pois foi devolver para o dono. Aí o dono dá ali 100 reais, 200, sei lá. Tem uns que recebem até o emprego, né? Depois dessa atitude. Mas, irmãos, são casos o quê? Raros. Mas, queridos, Jó era um homem íntegro. Quando fala íntegro, irmãos, não é ausência de pecado, não. Viu? Quando fala íntegro, não é ausência de pecado. Porque o homem íntegro, você pode ser o homem mais íntegro da terra, mas você continuará sendo um pecador. Às vezes tem gente que não entende isso. Tem gente que às vezes não entende isso. Então, queridos, Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus, leal. Então isso, irmão, Jó era um homem o quê? Rico espiritualmente. Jó era um homem rico também familiarmente. O verso que nós lemos aqui, irmãos, apresenta. Que ele tinha quantos filhos? 10. 7 rapazes e 3 moças. 7 rapazes e 3 moças. Tá? Irmãos, ter muitos filhos no Oriente era sinônimo de muita bênção. Quando a pessoa não tinha filhos, era que fosse uma pessoa amaldiçoada. Sabia disso, não? É como fosse uma pessoa amaldiçoada. Sofria muito. Por isso que Ana, quando foi lá para o templo, chorava tanto que um dia o sacerdote pensou que ela estava bêbada, embriagada. Não, ela disse: eu estou angustiada porque eu não tenho um filho. A outra Penina tinha aos montes. E aí o que o marido fazia? Começava a dar atenção mais àquela que tinha mais filhos. Então, irmãos, ter filhos lá no Oriente era sinal de bênção. E aí, queridos, se você continua lendo Jó, eu li até o verso 3, mas se você continua lendo o verso 4, verso 5, você vai ver. Os filhos dele iam às casas de uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas irmãs, e comeram e beberam com eles. Verso 5, quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso quantos dias? Continuamente. Então, irmão, Jó era rico familiarmente falando. Ele amava a família. Como eu disse para os irmãos aqui ontem, né? A minha esposa dizia para mim, quando lá a gente estava noiva, lá em Aracaju, ela em Quixadá: você vai casar mesmo comigo? Eu dizia: só se for para sempre. Ela dizia: oba, ela dizia, né? Então ela dizia que ela não ficava querendo, ela nunca gostou de concorrer homem. O cara era muito concorrido, ela orava a Deus para Deus conceder alguém para ela que não fosse o bichão, né? Muito concorrido é perigoso. E ela disse que o coração dele deveria ser dela, e o dela, dele. Entende, irmãos? Ela estava querendo dizer sobre lealdade, sobre sinceridade, fidelidade e integridade a Deus. O homem deve ter o coração de uma só mulher, e assim da mesma forma ela para ele. Então, queridos, essa família de Jó era mostrada como uma família funcional. Nota que não era uma família atrapalhada, era uma família funcional. Então eles eram ricos também como família. E terceiro ponto, irmãos, da riqueza de Jó, nós vimos ali, ele era um dos mais ricos, ou talvez o mais rico do Oriente. E eles, quando falavam em riquezas, eles falavam em 3 coisas. Eles falavam, irmãos, em 3 coisas quando falavam em riqueza: terras, animais, viu? Terras, animais e servos. Essa era a riqueza. Muitas terras, muitos animais, e aqui a Bíblia diz: e muitos servos. Porque para cuidar de muitos animais tem que ter o quê? Muitos servos, naturalmente, né?
Queridos, as riquezas que Deus abençoa. Irmão, Jó possuía riqueza material em abundância. Jó possuía riqueza material em abundância. Queridos, mas essa riqueza de Jó em abundância não conseguiu afastar Jó de quem? De Deus. Ah, Deus não abençoa a riqueza. Não abençoa sim. Deus não é contra quem é rico. Pensou, irmãos? Deus não é contra quem é rico, não. E Deus não é contra o pobre. Deus não curte, Deus não olha com bons olhos para o infiel. Eu falei aqui ontem para os irmãos, ou foi quarta, que quem mantém essa obra, irmãos, nem são os ricos e nem são os pobres. Quem mantém a obra de Deus são os fiéis. Você crê nisso? Não? Eu creio. Pode ter um rico que não é fiel e tem pobre que também não é fiel. Tem sim. E às vezes fala mal do rico. Olha lá, Jesus disse que os ricos não entrarão no reino dos céus. Eu sou pobre, vou entrar. Se você é pobre, não é fiel, não entra também no reino dos céus. Viu o rapaz ali? Você pode devolver um dízimo com uma moeda? Pode sim. Quem falou que não pode? Só dando uma alusão, irmãos, ao testemunho. Não, você não é proibido de dar moeda na igreja, não. De forma nenhuma. Aquela viúva lá, ela deu quantas moedas? Deu 2. Jesus falou, a oferta maior foi de quem? A dela ou a daqueles ricos que botavam um monte de moeda? Foi a dela, porque ela deu de tudo que ela tinha. Eles deram, de tudo que tinha, deu um pouquinho de nada. Não representava nada a riqueza. Então você não é proibido de dar moedas. Ninguém inventa essa lei, não. Aqui na igreja, em nenhum lugar, não, viu, irmãos? Você pode dar uma moeda de 5 centavos. Se aquilo é o seu dízimo, a moeda tem que ser recebida por Deus e pela igreja. Tá bom? Tá certo? Agora, se você quiser organizar e não trazer moeda, fica à vontade. Mas assim, a igreja não tem lei que moeda não é oferta e nem dízimo. Não existe essa lei não, tá bom? Ok? Mas veja que o rapaz ficou incomodado ali. Não era por causa da moeda, é porque ele não estava, talvez, doando tudo que ele tinha que doar para Deus. Porque ser fiel a Deus não é só moeda. Templo, que é o seu corpo, você tem que cuidar bem. Tempo, que Deus lhe dá. Talentos, que você tem muitos. Tesouros, que são as suas rendas, que é dali que você tira o dízimo e as ofertas. E ainda tem um T, que é o 5º T, que é o seu testemunho, que era o que esse irmão queria. Ele queria testemunhar. Ele falou, ser fiel a Deus não é só dízimo e oferta, não. Aí falou com a esposa, eu quero ver se sexta, Deus me ajuda a trabalhar só 2 horas, e nessas 2 horas é como se Deus vai me dar uma bênção, é como se eu estivesse vendendo de um dia todo, porque eu quero dedicar o resto do dia para testemunhar do amor de Deus. Ok? Então, queridos, Deus abençoa, irmãos, as riquezas abençoa sim, a riqueza Deus abençoa. Queridos, na Bíblia, as riquezas materiais, elas não são contras nem isoladas da vida espiritual, não, tá bom? Mas é positiva e intimamente ligada a ela, a vida espiritual. Então, dinheiro e espiritualidade não tem nada a ver, tem sim. Se você é fiel, claro, você pode ter 1 milhão, 10 milhões, você pode ter 10 trilhões, nenhum problema. A questão de Deus não é você ter ou não ter, é sua fidelidade. Queridos, será que hoje não estamos gastando tempo? Será que hoje não estamos gastando tanto tempo correndo tanto atrás de riquezas materiais, que está faltando tempo para o culto familiar, para um contato mais íntimo com o membro da família? Não seria isso uma clara inversão de prioridades? Porque o tema é priorizando as prioridades. A gente correndo tanto atrás disso, daquilo, não senta com o filho, não senta com a esposa, não dá atenção que deveria dar. Ou a Deus, não lê Bíblia, não ora, não faz culto. Irmãos, aquele que acorda, que não faz culto, aquele que vai dormir, que não faz culto, aquele que não está ligando muito para a oração, que não compra a lição das coisas, preocupado com a família, irmãos, você sabe como é que a gente está vivendo? Pior do que o animal irracional, porque pelo menos ele não sabe ler, nem escrever, nem tem consciência. Por isso que Deus deu a mim e a você um cérebro para a gente pensar, para a gente acordar e lembrar que existe um Criador. Um Criador. Meu pai cantava na igreja, canta, canta, passarinho. Eu lembro que ele cantava essa musiquinha.
Dando vida, cantando, dando vida ao seu Criador. Ele cantava uma música lá. Minha mãe sabe a letra todinha, eu não lembro não. Mas eu lembro que ele falava, canta, canta, passarinho. Os passarinhos louvam ao Senhor, eles estão ali louvando ao Senhor, né, irmãos? A gente já acorda tão lindo, os passarinhos ali louvando a Deus. A gente tem que lembrar disso e falar, rapaz, é hora. Eu já falei para os irmãos aqui que eu não gosto não, irmãos, de pegar a lição da escola sabatina seca assim, e sem oração, sem música. Se eu acordei cedo, muito cedo lá em casa, e o pessoal está dormindo, eu canto baixinho. Oh Deus de amor, vimos nós. Não está louvando não? Eu nunca vi a gente louvar. Você pode até louvar com a boca fechada, mas se você pode abrir a boca, por que não? Entende, irmãos? Então eu gosto de fazer o culto cantando, louvando a Deus. Depois eu faço uma oração, canto, depois eu faço outra oração, aí vou para a lição, vou para a meditação, vou para a Bíblia, pego a caneta, minha lição está lá toda rabiscada. Viu? Rabiscada. E os irmãos não olhem para mim e dizem assim, pastor, é porque o senhor tem mais tempo. O irmão é tentado, sabia, irmãos? Sabia que o irmão é tentado? Ele fala, pastor, o senhor tem mais tempo. O senhor tem mais tempo que nós. O senhor é pastor. Deixa eu falar para vocês aqui. Se o pastor não se organizar, ele não tem tempo para nada. Esse dia eu perguntei para meu filho, qual é a conotação, qual é o conceito que você tem do pastor? Sabe o que ele falou comigo? Pai, sua vida é muito agitada. Ele falou comigo. Pai, sua vida é muito agitada. Eu fui a uma loja ali hoje do irmão, eu vendi meu carro, aí adquiri no outro. Quando eu me sentei para assinar o documento, tinha do lado dele, um dos vendedores dele lá na loja, já foi adventista, ele está meio fraco na igreja, mas ele conhece a igreja. Irmãos, a gente não anda pedindo às pessoas, fala bem de mim ali, irmão, para aquela multidão. É assim que a gente anda? Não. Estou lá citando o documento, o dono da loja disse assim, irmão, aqui está um homem macho, cristão, e é um pastor de verdade. Falando, eu estou falando, irmão, de um testemunho que eu estou contando, não foi eu que falei não, eu estou contando testemunho, palavras que eu vi hoje, da boca de um irmão. Aqui está um pastor, para mim, ele falando, irmão, para mim, é de verdade, e a secretária dele nem adventista é. Estava lá ouvindo isso. Ele disse, aqui está um homem que é um pastor, é indo e voltando. Eu nunca tinha sido pastor do distrito onde ele tinha sido, né, ancião. Hoje ele não está mais naquele distrito, mas ele já me viu muitas vezes as minhas ações. E o ano passado eu fui pastor ali no distrito do Joque, e ele, não é que ele estava lá, os irmãos que conversam com ele diariamente. Então, irmãos, o que eu posso fazer? A minha correria, agora, se eu sou o pastor, aí não dou bom testemunho, não atendo o irmão, fico só deitado, aí, irmão, aí não é comigo, quem é o povo que vai dizer lá, como não foi eu que estou falando de mim, o irmão que falou lá hoje, eu me alegrei, irmãos, eu me alegrei. Então, querido, se o pastor, se eu não tiver cuidado, eu levanto, saio igual doido e não leio Bíblia, nem faço oração, porque não vai dar tempo. Não, Deus, me perdoe, eu vou cantando na estrada aí. Irmãos, a gente não pode fazer com Deus assim, porque Deus não pode ser tratado de qualquer forma. Tá certo? Queridos, Jó é apresentado como um bom mordomo na Bíblia, das dádivas de Deus. Mas o que aconteceu no capítulo 2? É o que eu falei para os irmãos. Perdeu tudo. Foi ou não foi? Mordomia das perdas. Jó perdeu tudo. Ainda foi atacado pela lepra. Tá? A mulher falou para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Não foi isso? Irmãos, quando Jó argumentou para com a esposa, estava o seguinte, é verdade, quando ele disse, mulher, ele disse para ela, mulher, ele disse para ela, mulher, você está falando como uma louca. Quer dizer, quando eu recebo o bem de Deus,
Eu não posso receber o mal. Que na realidade, irmãos, não é nem de Deus que vem o mal. Não é de Deus. Se você falar que o mal vem de Deus, aí você está descaracterizando o seu Deus. Quem foi que conversou com Deus e queria lançar o mal e lançou sobre Jó? Satanás. Satanás. Quer dizer, mulher, que eu posso receber o bem de Deus, mas não posso receber o mal. Quer dizer, que eu posso ter muita comida, amanhã eu posso não passar fome. Queridos, Jó havia sido um bom mordomo de Deus, irmãos, nos bons momentos, e o seria de igual maneira nos maus momentos. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome. Irmãos, como eu falei para os irmãos ontem, o meu filho sofrendo, irmãos, nunca, em nome de Jesus, eu estou falando a verdade para os irmãos aqui, nunca abri a boca, irmãos, para reclamar de Deus, nunca. Queridos, nesse mundo manchado pelo pecado, muitas vezes, nós somos chamados a ser mordomos dos momentos de dores e perdas. Os maus momentos chegam para todos, e esta é uma das certezas que nós temos enquanto estamos aqui neste mundo. Você está nesse mundo, você pode saber, você vai passar por uma tristeza em qualquer hora da sua vida, uma decepção, desempregar, perder numa prova, perder um parente, passar por um problema de saúde muito sério. Mas, irmãos, é exatamente neste momento de dor e angústia que os fiéis brilham com maior intensidade. O fiel. Como eu falei para os irmãos, quem sustenta essa obra não é nem o rico e nem o pobre, é o fiel. A irmã Marcela já fez menção aqui à teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, toma lá, dá cá. Irmãos, a igreja adventista nunca vai pregar para você a teologia da prosperidade. Nunca. Viu? Queridos, Martinho Lutero, um grande pregador reformista, disse o seguinte, ó. O que Martinho Lutero disse? Ele disse o seguinte, ó. Ele disse que a masmorra, você está lá numa masmorra, preso, lá que não está vendo nem a luz do sol. A masmorra com Cristo é um trono. E um trono sem Cristo é um inferno. Você está sentado no trono, tendo tudo quanto é riqueza, mas sem Jesus, você está sentado no inferno. Agora, você está preso numa masmorra, com Jesus, você está num trono. Certo? Bons mordomos, irmãos, na dor. Deus chama você para que você seja fiel hoje. O seu nome, independentemente, sabe? O seu nome. E Deus chama você para você ser fiel. E você deve honrar a Deus a seu favor ou contra você. Se a doença estiver ou não na sua casa, Deus quer que você o honre. Se você tiver dinheiro ou não tiver, Deus quer que você o honre. Eu conheci essa mulher, eu fui pastor dela. Eu sei o que ela passou. A irmã Zildete. E por fim, irmãos, Deus restitui. O livro de Jó, ele termina, irmãos, com a restituição de Deus para Jó. Eu falei com vocês que Jó era rico espiritual, Jó era rico familiar e Jó era rico materialmente. Deus não é contra nenhuma dessas riquezas. Deus quer ver você rico espiritualmente, com Bíblia na mão, joelho no chão. Deus quer ver você rico familiarmente, quer ver sua família bem, feliz. E Deus quer ver você rico também materialmente, irmãos. Tá? Deus não é contra a riqueza, não. Agora, claro, nem todos nós somos ricos. Tem lá seus milhões, né? Outros Deus vai dando. Irmãos, eu quero que Deus não deixe faltar nada na minha casa. Mas eu quero dizer para vocês, se você falar, pastor, o senhor quer 10 milhões? Eu quero. Você quer me dar? Quero. Mas, irmãos, eu não ando com avareza, com ganância, sonhando com essas coisas.
Deixa eu contar para vocês aqui. Eu comprei um pedacinho de terra, lá naquele lugar chamado Porto Seguro. Um cara de pastor estava comprando, um rapaz fez até um valor para a gente, que ele é um rapaz conhecido da gente, um valor menor do que o de mercado lá. Mas também nós corremos para juntar o dinheirinho para pagar à vista. Chamei meus irmãos e falei, olha, vamos lá orar. Oramos com eles ali. Um terreninho. É 20 por 20. Dá para fazer uma casinha na beira da praia e tal. Aí um dia eu fui contar por um colega meu que eu tinha feito com meus irmãos assim, que vamos fazer aqui, nós somos 9, minha mãe 10, vamos fazer 10 chalezinhos, 5 aqui embaixo, em cima. Eu fiz um planejamento com ele. Sabe o que esse meu colega disse para mim? Oxê, você não dividiu não, e cada um pagou para você a parte que você pagou. Meu irmão, o meu coração não consigo ser assim. Eu não consigo ser assim, irmãos. Ele consegue. Ele consegue. Ele consegue. Mas eu não consigo ser assim. Sabe que para mim, irmãos, muito melhor é ter prazer em ser seu amigo do que ter muito dinheiro. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas não têm amigos? Tem muito dinheiro, mas não tem prazer. Tem dinheiro e vive numa ganância. É estressado, é o bicho aí do pânico, não tem medo de sair de casa, talvez porque dá valor muito mais àquilo que não deveria se dar. Mas esse amigo, pastor, companheiro, diz para mim. Eu falo porque quando fala agrava mais de quem está falando comigo. Não é uma pessoa comum, não é um mundano, não é um ímpio que é ganancioso. Irmãos, eu comprei um pedacinho de terra. Meus irmãos são tão bondosos comigo. Nós temos uma amizade tão gostosa, tão gostosa. Um dia eu vi minha irmã num aperto. Falei, minha irmã, está aqui R$2.500. Eu podia comprar tanta coisa, pagar umas coisas. Está aqui R$2.500. Ela estava quase para ficar doente. Quem não fica, irmãos, quando entra numa dívida, não entrou porque ela quis. Ela foi, alguém passou a perna nela. Você vende as lingeries, negócio, sutiã, calcinha, não sei o que, cuecas. Aí o povo não paga. Ela entrou numa dívida, irmãos. Eu falei, minha irmã, está aqui R$2.500, concordando com a minha esposa. Não fazer coisa escondida da minha esposa. Filha, eu vou dar R$2.500 para minha irmã. Dei para ela R$2.500. Irmãos, essa minha irmã, eu fui lá comprar um tempero agora, isso tem mais de 10 anos, fui comprar um tempero lá na Bahia, que a sogra dela faz um tempero. Aí eu fui comprar uns temperos, que ela já bota dentro das negocinhas de manteigueira, a gente traz daqui, minha esposa gosta tanto, acabou agora, 6 meses usando tempero, acabou agora. Que ela ainda deu para a mãe dela, deu para a minha tia. Quando nós chegamos na casa da sogra, nós compramos um tanto. Aí sabe o que ela disse? A sua irmã deixou um tanto aqui pago, é para você levar para o Ceará. Essa minha irmã, sabe o que é isso? É gratidão. Ô Dário, um dia eu vou lhe pagar. A bichinha chorando. Falei, Edna, chega a arrepiar até hoje. Edna, eu estou lhe dando, minha filha, eu estou lhe dando. Irmãos, eu não vou acumular riqueza para mim não, irmãos. Eu não vou acumular riqueza nessa terra não. Agora, eu comprei lá um pedacinho, que eu quero um pedacinho de terra para eu fazer uma casinha para mim. Quando eu me aposentar, se Jesus não voltar, eu tenho um terreninho para fazer uma casinha. Mas irmãos, eu estou falando para vocês de todo o coração. Todo coração. Eu peço para Deus todo dia, Deus, não deixe nunca a ganância, a avareza, nunca deixe entrar no meu coração. Agora, tem coisas que podem estar no meu coração que eu tenho que pedir para Deus para ele arrancar, que não é a avareza nem a ganância. Cada um de nós tem uma fraqueza, não tem? Tem umas tendências. Vem de famílias, vem da gente. Talvez o seu problema não é roubar uma cadeira, talvez o seu problema é a língua pesada demais na crítica, fuxiqueiro demais. Então cada um de nós tem um problema. Então, queridos, Deus quer lhe ver. Eu estava falando, Deus quer abençoar a sua riqueza, mas não seja ganancioso, não seja apegado a essas coisas. Não se apegue não, irmãos, porque você não vai se dar bem. Não seja ganancioso. E sabe o que aconteceu, irmãos? Jó não era bem espiritualmente no começo da vida. No fim da vida, Deus, olha o que ele disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Senhor, mas agora os meus olhos te viram.
Isso Deus fez o quê, irmãos? Jó morreu mais espiritual ainda do que ele era no início da vida. Para a riqueza material, Deus dobrou as riquezas de Jó. Jó tinha 7.000 cabeças de ovelhas, chegou no fim da vida com 14.000. 500 juntas de boi, Deus dobrou. 500 jumentas ou jumento, Deus dobrou. Deus só não dobrou os filhos. Deus não dobrou os filhos. Certo? Que é a questão da riqueza familiar. Deus não dobrou os filhos, não. Os filhos morreram, Jó teve mais 10. Agora, quando Jesus voltar, esse dobrar familiar de Jó está guardado para amanhã da ressurreição. Ele também vai ressuscitar. Ele vai ter 10 filhos e Deus vai dizer: aqui estão os outros 10. Entende aí? Deus dobrou tudo antes de Jó morrer. A vida espiritual, a vida material, deu 7.000 ovelhas, aí não pegou fogo, queimou tudo, bicho, o povo roubou, deu 14.000. 500 juntas de boi, acabou tudo, Deus deu 1.000 juntas de boi. Camelo tinha não sei quanto, 3.000 camelos, Deus deu 6.000 camelos. Mas os filhos, ele só teve nem vida 10. Agora essa bênção familiar, Deus está guardando para amanhã da ressurreição. Será que na sua vida alguma coisa você pediu para Deus que Ele não lhe deu ainda, e Ele vai deixar para dar só na manhã da ressurreição? Paulo, com um problema sério de saúde, Deus disse: Senhor, tira de mim, Senhor, esse espinho. A minha graça te basta, filho. A minha graça te basta, Deus disse. Paulo pediu 3 vezes, está lá 2 Coríntios 12. Um homem foi arrebatado ao terceiro céu, tal. Deus, a minha graça te basta. Às vezes, aí Paulo morreu com aquele problema, irmãos. Morreu com aquele problema. Agora, com certeza, quando Paulo ressuscitar, ele vai ressuscitar, irmãos, incorruptível, com a saúde a 100%, visão a 100%, tudo. E Deus vai restaurar Paulo na manhã da ressurreição. Se você tem algum problema, você fala: meu Deus, pastor, será que eu vou morrer com esse problema? Deus vai dizer para você: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Queridos, finalizando. A gente escreve muito, mas nem fala tudo, né? Finalizando, irmãos queridos. Muitos estão encarando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá, irmãos, conversão de coração em seu aparecimento. Ali, irmãos. Por quê? Porque nós adventistas sabemos, irmãos, até a porta da graça, meu irmão, conserte o seu caráter, até a porta da graça, pede força a Deus, conserte o seu caráter, até a porta da graça. Quando eu saio de casa, minha esposa fala assim: filho, consagre os seus olhos e os seus dedos, consagre a sua boca. Enquanto ela bota no WhatsApp: consagre os seus olhos, sua boca, seus dedos. Eu falei com meus meninos: filhos, eu abro um computador aqui, o que eu não posso ver no computador, o que vocês não podem ver no meu computador, por que eu posso ver? Minha esposa pega meu celular lá em casa, ela bota a senha, eu boto a senha no celular dela. Os meninos, a gente não quer segredo, que vocês tenham segredo com a gente, não. Tá aqui o telefone do pai, abre aí, Darinho. Tá. O que está escrito aí? Ah, pai, o pastor Otávio mandou um recado, ele está viajando comigo. Vai aí, filho, vai lendo os recados para o papai. Amanhã ele vai comigo lá para Trairi, passar o dia todo lá. 5 horas a gente vai correr para fazer um batismo, ajudar o pastor a fazer o batismo lá para o lado de Amontada, e depois domingo cedo eu venho para Paraipaba. Ele vai comigo, a esposa ia, mas as meninas não vão poder ir, mas aí ele vai comigo. Filho, vai vindo aí. Eu vinha da Bahia com meu filho, naquele primeiro treinamento do dia 18 lá no CAF. Foi o primeiro treinamento que a associação fez no CAF, lembra? Eu estava naquela sala do MIPS, não sei se tinha alguém lá naquela sala. Oh, meu Deus. Aí, irmãos, eu vinha da Bahia com meu menino dirigindo. Irmãos, eu dizia para vocês, meu carro quebrou. Fiquei 12 dias em Feira de Santana. Meu Deus, vou pegar o avião, o carro fica pronto, eu vou de avião, depois eu venho de ônibus, peguei esse carro. Irmãos, deixa eu falar meu pecado. Eu viajei a noite todinha de sexta para o sábado. Saí de lá, é longe, dá 1.500 quilômetros, dá 1.100 de feira aqui em Fortaleza. Eu saí 3 horas da tarde.
com meu menino. Minha esposa veio por causa da escola, veio de ônibus 10 dias antes, mas a menina, aí ele ficou comigo para me fazer companhia. Eu vim com meu menino, irmãos, 3 horas da tarde, nem paramos para almoçar. Comprei um lanche, meu filho, vamos tomando aqui, vamos comendo, papai tem que andar, porque amanhã 8 horas, 8h30 eu tenho que estar no CAF. Quando chegou no Salgueiro, era 8h30 da noite da sexta. Minha esposa, filho, com medo de ser na estrada, dorme aí no Salgueiro, aí amanhã você sai de madrugada. Eu com medo de dormir, quando eu acordar, 6 horas, como é que eu chego? 580 quilômetros, irmão, para chegar aqui 8h30. Falei, Darinho, vamos arrochar a noite toda, meu filho. É necessidade. Quem é que ia falar, irmão, naquela sala? Pô, eu que tinha treinado tudo para falar. Quem ia falar por mim ali? Cada um na sua sala, ainda procurando gente para ver se ajudar naquela sala. Irmãos, nós batemos de 8h30, de 9 horas da noite, saímos do Salgueiro, cheguei aqui 3h30 da manhã. Tomei um banho, deitei. Quando foi 5h30, eu levantei. Bora pro CAF. Ajeitei as coisas, minha esposa, botei as coisas no carro, nós fomos. O bichinho veio lendo aquele livro Redentor. Quando chegou, veio lendo. Quando chegou meia-noite, aí pro lado aí, Jaguari. Pai, eu não estou aguentando mais não. Vai, meu filho, dorme. Baixa a cadeira. Ele baixou a cadeira. Só vi foi o ronco. Falei, agora é só eu e o anjo mesmo, Senhor. Quando foi no horizonte, já estava me dando um soninho no horizonte. Aí falei, Jesus, só 40 quilômetros, deixa eu morrer nesses 40 quilômetros. Não, diz que o povo morre de 30, né? Diz que o perigo é aos 30 quilômetros, é que o cara relaxa, aí descontrai, ele diz que morre, né? Eu falei, Senhor, falta 40 quilômetros, não deixa eu morrer não. E o sono. Aí peguei para cá. Queridos, o caráter da gente, eu estava falando de celular, né? Então minha esposa, meu filho, consagra os seus olhos, consagra seu dedo, consagra a sua vida, minha esposa sempre fala. Aí eu estava lá em Amontada, lá em Pentecostes, está consagrando, eu falei, você está consagrando os seus também? Eu estou consagrando, graças a Deus, amém. Irmãos, nós temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter, aqui ainda, e pela graça de Cristo, irmãos, precisamos vencê-los, enquanto dura a graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família lá do alto. Está escrito isso no Lar Adventista, página 319. O Lar Adventista, página 319, está escrito. Amanhã eu vou estar fechando, irmão, o último sermão. Amanhã lá na igreja central do Trairi, o pastor Cláudio está me esperando lá. Mas eu tive a alegria, a grata satisfação, e nunca mais vou esquecer vocês, nem esta igreja. Esses dias que eu pude pregar aqui com vocês, irmãos. Viu? Pastor Flávio é um grande amigo. A irmã Marcela fez um contato aí. A irmã tinha falado comigo, não foi, irmão? Um tempo, não foi? Foi. A irmã tinha feito um contato, né? Mas eu falei, um dia dá certo, a gente ia aí, em nome de Jesus. 3 dias, é um só, então deu certo. Irmãos, eu gosto sempre de fechar com a música, eu vou fechar com a música, a gente faz a última oração, tá bom? Mas eu quero que você continue crendo nesta palavra, viu? Crendo nessa palavra. Não esqueça, rico ou pobre, seja fiel a Deus. Irmãos, eu estava cantando uma música aqui no início, eu cantei, nem todos estavam aqui, eu vou cantar essa música agora também para fechar, mas eu não cantei, não foi no início do culto não, eu estava antes de começar o culto, nos momentos prévios. Essa música é muito linda. Na minha vida, na minha vida de leitura da Bíblia, para mim a maior prova de conversão na Bíblia foi a de Zaqueu. Sabia não? Sabia? Falando de mordomo, porque Zaqueu, eu já vi gente aí, saindo do tanque para ir lá fora pedir perdão a alguém que ia ser batizado. Mas Zaqueu, além disso, sabe o que ele fez? Eu quero ver quem é que sai do tanque e fala assim, pastor, peraí, pastor, eu estou devendo 7.000 reais para um homem ali, eu vou lhe pagar, depois eu vou lhe batizar. Já viu isso? Não, dificilmente eu vejo isso. Zaqueu fez, ele roubou, ele disse, Jesus, eu vou dar metade dos meus bens, do que eu tenho para os pobres, e eu vou restituir a de quem eu roubei 4 vezes mais, que era a lei em Israel. Era a lei da Bíblia aí. Roubou uma ovelha, devolva 4. Era assim que está escrito aí. Então, irmãos, para mim, Zaqueu foi a maior prova de mordomia, foi a maior prova de conversão na Bíblia, foi Zaqueu. Aí o Marquinhos Maraial, eu estive na casa dele, depois daquela mega assembleia, que nós fomos tudo nos ônibus para Recife, com aquelas blusas, o PG mais tarde, lembra? Naquele domingo eu fui almoçar com o Marquinhos Maraial. Ele tem um irmão aqui na cidade de Funcionário, o Marcondes, é policial. Marcondes, né, irmão? Não,
Aí Marconi estava lá também. A irmã deles, a Márcia, só faltou um dos irmãos. Acho que é o Márcio. Ah, é? É mesmo, irmã? Aí o Marquinhos fez essa música aqui, ó. Saiu o som do violão? Não, tá indo e voltando, tá? Ah, tá. Queridos, olha a música que ele fez. Ele disse, pastor, eu ia gravar pela Novo Tempo, mas depois teve um problema aí e tal. As 10 músicas, se eu quiser, me mandou 5. Se você quiser gravar, que eu já gravei 2 CDs, né? Se você quiser gravar, vem até aqui, eu gravo pra você aqui no Recife. Mas eu não sei se eu vou gravar, mas não sei não. Como é que não tá? A música ele fez assim sobre Zaqueu, ó. Zaqueu. Eu deixei a porta aberta, pode entrar. Senta aqui, eu tenho tanto pra contar. Não repare a bagunça desta casa, é que só deixei pra arrumar depois. Mas fiz um jantazinho pra nós dois. Eu ouvi dizer que és especialista, o maior restaurador de coração. Mas por favor, restaura agora, mestre o meu então. Desprezado e me sentindo publicano, eu subi bem alto só pra te olhar. Mas a força do teu amor sobre-humano alcançou e convidou-me pra jantar. Um repúdio de uma multidão na praça, ao viver à mesa com esse pecador. Tu entraste em minha casa com tua graça e a salvação oferecida ao meu favor. Não repare a bagunça desta casa, é que só deixei pra arrumar depois. Mas fiz um jantazinho pra nós dois. Eu ouvi dizer que és especialista, o maior restaurador de coração. Mas por favor, restaura agora, mestre o meu então. Desprezado e me sentindo um publicano, eu subi bem alto só pra te olhar. Mas a força do teu amor sobre-humano me alcançou e convidou-me pra jantar. O repúdio de uma multidão na praça, ao te ver à mesa com este pecador. Tu entraste em minha casa com tua graça e a salvação oferecida ao meu favor. O maior sinal de uma conversão da Bíblia para mim é Zaqueu, falando de mordomia. Deus abençoe a todos nós. Vamos fazer uma oração. Irmã Marcela, muito obrigado pelo convite. Quando Deus permitir que eu puder voltar aqui, irmã, eu volto, viu? Pode ser de sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de noite, quarta. Tá certo? Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por teu carinho, teu amor, tua graça. Abençoe, Deus, essa igreja. Não é igreja grande, é uma igreja pequena, mas eu senti que é uma igreja de pessoas comprometidas, Pai, com tua palavra, comprometidas com a mordomia, com a missão da igreja de pregar o evangelho, de testemunhar do teu amor. Deus, deixe bem aflorado no coração de cada irmão aqui os 5 T's
da mordomia, Senhor. O templo, os talentos, os tesouros e o testemunho. Faze, Senhor, desta igreja uma igreja vitoriosa. Ela pode sentir dores como Jó, mas ela pode ter também as vitórias que Jó teve. Morreu um homem feliz, rico, espiritual, rico, familiar e rico material. E o Senhor não tem nada contra a riqueza, não é antagônico. Riqueza com espiritualidade. Ó Deus, ilumina-nos, guarda-nos, faze de nós instrumentos da Tua bênção e da Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês, que maravilha, que bênção, viu?